O programa Encontro da TV Globo, comandado pela Fátima Bernardes, não vive seus melhores dias aí. Tem registrado números desfavoráveis em algumas capitais e o desempenho já coloca em alerta aí a emissora, porque até então era, parece que uma onipresença, uma unanimidade o programa da Fátima, sempre liderando a audiência, né, Pepito? É verdade. Muita gente tem questionado, agora o Ricardo Feltrin escreveu sobre isso no blog dele, e agora vamos fazer uma pensata em cima disso, porque a Fátima Bernardes ela é líder de audiência em São Paulo, em Conteste. E a audiência é medida tanto no país todo como em São Paulo, mas a audiência que é levada em consideração, especialmente pelas grandes agências de publicidade e grandes anunciantes, é a audiência de São Paulo. Por isso que quando a gente fala em audiência, a gente sempre diz se é na Grande São Paulo ou no painel nacional de audiência, e aí já tem mais de uma dezena de capitais que medem essa audiência. Em algumas capitais, a Globo sempre teve problema de audiência, especialmente no confronto com novelas bíblicas, por exemplo. Não por acaso, algumas novelas nos últimos anos foram ambientadas em Belém. Cheias de Charme, em 2012, A Força do Querer, da Glória Pérez, há 2 anos. Essas novelas não eram ambientadas lá à toa. A Globo escolhe esses lugares pra dizer, a gente está de olho em vocês também. Vamos trazer vocês pra perto. A Fátima Bernardes está perdendo em 4 capitais. Em Salvador, olha só que curioso, onde se passava Segundo Sol, Salvador. Sim. Em Goiânia, em Belém do Pará e em Manaus. E em Curitiba, a audiência também já tá num momento um pouco claudicante, assim, um pouco crítico. Falei uma palavra difícil, agora chique, né? Mas o fato é que a Fátima Bernardes continua liderando em São Paulo. Nesses lugares, nessas capitais especificamente, ela perde não para a Record. Ela perde para os desenhos animados do SBT. O Pica-Pau. Pois é. Pica-Pau é da Record agora. Que vingança. Pica-Pau já rodou bastante. Pois é. Muita gente deve achar que a Fátima perde pro Hoje em Dia, que é um programa feminino, que é meio direcionado pro mesmo público dela. Mas em 4 dessas 5 capitais, ela perde mesmo pros desenhos do Bom Dia e Companhia. Não é nem pra telejornal policial ou coisa que o valha. Então a gente também tem que entender que há um desvio padrão de audiência nesses lugares. Talvez tenha mais criança em casa, mais família assistindo. Fato também é que a Globo está estudando a grade de abril e deve tomar ainda nesse mês a decisão do que colocar à tarde no lugar do vídeo show. Se mesmo o programa da Fernanda Gentil, se o Mais Você recupera o horário que era o horário original dele, o Mais Você, pra quem não lembra, quando estreou às 2 da tarde, só depois foi pra amanhã, ou se a Fátima passaria para a tarde, no estilo da Oprah, como a Oprah fazia lá nos Estados Unidos, um programa de debates. Muita gente chamou o programa da Fátima de lacrador. Eu não acho, eu gosto dos debates do lá. Nossa, e fora que é um programa diário, que tem que ter mas personagens. Mas aí não era o da Fernanda Lima? Não, mas eu acho que o programa da Fátima é dificílimo de ser feito. Por que todo mundo tem que dançar nesse programa, gente? A pessoa que não quer dançar é obrigada. Logo cedo. Isso é um pouco assustador. Pra você não seria problema, Paulinha? Nenhum, porque eu danço aqui se for preciso. Mas eu acho que é uma coisa assim, gente, por que todo mundo tem que dançar? Que difícil que é ter um tema polêmico e convidados todo dia. É um programa complicado. Mas eu acho que é considerado lacrador porque discute temas como racismo, machismo, feminismo. Mas, Vini, se fosse lacrador mesmo, assim, eu acho, ia ter sempre uma última palavra de alguém dizendo pros convidados que falam besteira. Não é bem assim, etc. Ok, tivemos o episódio da Kéfera. A gente se lembra dele. E o da Dona Regina também. Pois é, mas a gente teve vários e vários convidados que falaram bobagem no programa da Fátima, passaram em columns e as redes sociais se manifestaram só muito tempo depois, assim. Agora a Fátima não tá lá pra ser a dona da lacração. Ela não é. Peraí, mas se você associar esses temas com lacração, mas esses são os temas que são discutidos em qualquer lugar, em qualquer âmbito. Em qualquer debate hoje em dia é lacração também, que mania de gente chata ficar falando de lacração o tempo todo. Aqui, inclusive. Olha, isso junto com as notícias sobre o Amor e Sexo lá da Fernanda Lima, né? Depois os comentários óbvios vão ser que quem lacra não lucra, né? Essa é uma palavra de ordem que tá rolando. Só que eu acho que isso daí também não procede, né? A gente falou de sofisma, né? Aquele raciocínio que traz a ilusão da verdade, mas ele é inconsistente. Eu até brinquei que os sofistas eram os lacradores da Grécia Antiga. A lacração, além dela ser sofista, ela é reducionista, porque ela é sempre baseada em palavras de ordem, né? Por isso que o exemplo da Kéfera é tão ilustrativo. O que é, uma lacração? É você encerrar a discussão com uma frase de efeito do tipo, meu corpo, minhas regras.
né? Eu vou pensar aqui rapidinho, 3 desconstruções. Meu corpo, minhas regras, nada. Você não pode vender um órgão seu. Mas você então, nesse caso, lacração é de direita e de esquerda, né, Caio? Não, calma, já vou... eu posso fazer a paralelo com a mitagem. Exceção de venda de órgãos, por exemplo. Aí você o meu corpo, minhas regras, mas eu tenho que usar capacete para andar de moto e finalmente meu corpo, minhas regras. Você é um cara literal, você é um cara literal. Mas isso é em relação a assédio, não em relação a aborto, geralmente, né? Em relação a aborto, é uma interpretação também. literal. Não, em relação ao aborto, que é quando geralmente é usado. Em relação ao shortinho que eu tô usando, imagina. Em relação ao aborto, isso geralmente ignora completamente que o feto também é um corpo, né? Então, só para mostrar como, assim, de novo, um raciocínio que tem a aparência, uma aparência de realidade, de verdade, mas que ele é inconsistente. Comparado com a mitagem, é muito diferente. A mitagem, ela vem precedida de argumentação. Tanto que tem até o turn down for what. Você não vê turn down for what pra lacração. Eu já vi. Vem vindo a música. Mas peraí. Porque o cara vai construindo. Já e aí teve depois um aqui da lacração e foi meu, esse turn down for what. Mas foi maravilhoso. Ô, Caio, pra mim isso que você tá falando é também uma derivação da lacração. O Caio tá relativizando a lacração, gente. Aqui de direita chama mitagem. Tá chamando a lacração é de esquerda, o mito é de direita. Não, você pode ter as duas coisas. Você pode ter lacração. Lacre é diferente do mito? Você pode ter lacração de direita também, mas não é tão comum. Porque o que costuma acontecer, no caso, quando falar o cara mitou, você vê os vídeos do cara mitando, uns vídeos de 5 minutos. Mas por causa do Bolsonaro? Não tem nada a ver com Bolsonaro. Tá. A gente vai chegar no Lula? O conceito. Não. Só que vamos falar de novo do quem lacra não lucra, né? É mentira isso. Porque o que existe hoje na mídia? Existe uma escassez dos espaços de fala, né? E para ocupar esses espaços, você tem sim que fazer parte da patrulha. E a população, o ouvinte, ou enfim, o telespectador, ele demora para perceber qual que é o espírito das coisas. Porque assim, é o que a Paulinha falou. Para cada 10 programas, vai ter um que vai ser um negócio, nossa, mas peraí, o que eles estão defendendo aqui é absurdo. O que essa menina falou não faz o menor sentido. O que eles estão endossando aqui é ruim demais. Você tem que errar muito a mão, sabe? Para chegar num nível de boicote a ponto de perder a audiência como tá acontecendo. E aqui eu vou dar só um exemplo, viu, Edgar? Para você ver esse negócio de que quem lacra, lucra, assim, infelizmente, e de como é difícil perceber. Eu denunciei no Pingos nos Is o prêmio Congresso em Foco, né, do grupo Folha UOL. Certo? O que é esse prêmio? Ele elege o melhor parlamentar segundo os jornalistas. Então, quem são os parlamentares queridinhos dos jornalistas? Adivinha, entre as 5 primeiras posições, tem 4 parlamentares do PSOL, e que é Partido Socialismo e Liberdade, e um parlamentar do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Aí você vai ver uma votação que envolve 89 profissionais de 44 veículos de mídia diferentes. Então, assim, quem lacra, lucra sim, e é muito difícil ocupar espaços porque a patrulha existe. Voltando para Fátima Bernardes, a única capital na qual a Fátima Bernardes perde para a Record é Salvador. E aí, olha que curioso, em Salvador, o encontro com Fátima Bernardes, em dezembro teve 4,8 pontos, o SBT teve 6, a Record teve 7,1 e perde tanto, com tanta distância, que a Globo está encerrando o programa da Fátima meia hora mais cedo. O telejornal local de lá, inclusive, sofre a consequência dessa queda de audiência, o equivalente ao nosso SP1, tanto que ele perde também, já tentou trocar de apresentadores e tudo mais. O jornalismo policial na Bahia, da Record, bate a Globo de lavada. Sim, ó, eu adoro a Fátima, não posso ver, tô aqui no... Você dançaria pra ela, Edgar? Eu dançaria, eu gosto, acho uma pessoa muito capaz, competente, muito simpática. Aplausos para, beijo, Fátima. a Fátima Bernardes, vai, pra fechar o ano.